Boa noite, pessoal. Essa é a nossa conversa número 3 e eu vou mostrar para vocês hoje um ajustamento de um sistema de nivelamento geométrico. Como é que é o sistema? Nós tínhamos um RNA, então tinha a cota de RNA. Do RNA a gente mediu essa observação que nós vamos chamar de diferença de nível de RNA para P1. A gente mediu o desnível de RNA para P2, RNA para P3. Essas três observações seriam suficientes para determinar as cotas. No entanto, nós medimos também a diferença de nível de P1 para P2 e de P2 para P3. As setas apontam um sistema em que está com a diferença de nível positivo, ou seja, ela é positivo de A para P1, ou seja, P1 é maior que RNA. Ela está positiva de P2 para RNA, ou seja, RNA é maior do que P2 e assim sucessivamente. Nós precisamos determinar três cotas e para isso nós fizemos 5 observações. Então nós temos um número de graus de liberdade de 2 observações, ou seja, nós temos 2 observações redundantes. Com relação aos nossos dados, os nossos dados são estes. A cota de RNA é de 11,231 metros e a precisão da determinação dela foi de 1 vezes 10 a menos 5 metros. Por que nós colocamos esta precisão? A única informação que nós temos conhecida é a cota de A. Então nós não temos interesse de que ela mude. Se nós não queremos que essa cota mude, nós colocamos uma precisão muito alta para ela. No caso de nós fazermos o ajustamento com injunções iniciais. Depois nós temos que a diferença de nível de A para 1 é esse valor aqui, 0,793, e a precisão de 1 milímetro. De A para 2, esse valor aqui, e a precisão, e assim sucessivamente, mudando apenas a precisão quando calculamos a diferença de nível de 1 para 2 e de 2 para 3, que foram de 2 milímetros. Bem, existem duas formas de nós resolvermos esse problema. Antes de dizer quais são as duas formas que nós temos de resolver, eu preciso dizer que no método paramétrico para ajustamento de observações, se o nosso sistema de equações for linear, nós temos uma simplificação para o cálculo das derivadas e, consequentemente, para a montagem da matriz A. Então, as duas formas de resolver o problema são: se o sistema é linear, que é o nosso caso aqui. Em geral, os sistemas de nivelamento geométrico são lineares. Nós podemos utilizar o valor para x0, que é... O que seria esse x0? Essa matriz x0 seria um valor inicial que poderia ser calculado via topografia, poderia ser feita uma aproximação para os valores das variáveis que nós queremos calcular. Ou nós podemos calcular sem estimar o x0, fazendo a solução direta. Primeiro, eu vou resolver este problema utilizando a solução direta. Depois de utilizar a solução direta, eu vou fazer a aplicação utilizando uma estimativa inicial para o valor de x0. Lembrando que esse é um problema linear. Problemas não lineares, como por exemplo
o cálculo de coordenadas a partir de azimuth e distância, eles exigem uma solução diferente. Se vocês quiserem depois que eu faça um exemplo com aplicação não linear, coloca nos comentários do vídeo, assim, quero um exemplo com aplicação não linear, que a gente vai fazer. Obviamente, numa planilha de cálculo tradicional é mais difícil fazer um exemplo não linear. Então, a gente vai ter que utilizar outro software. Eu costumo utilizar o MATLAB ou o Octave. Então, se você quiser também que eu faça uma apresentação mostrando como utilizar o Octave ou o MATLAB para o ajustamento de observações, coloca nos comentários a apresentação utilizando o MATLAB e a apresentação utilizando o Octave, o que for da sua preferência. Os dois dá para trabalhar legal. Bem, como que eu vou começar esse processo? A primeira coisa que eu vou fazer é escrever as minhas equações. Percebam aqui que eu escrevi assim, ó. Eu tenho a cota do RNA, foi a minha primeira observação, observação 1. Eu tenho a diferença de nível, que vai ser P1 menos RNA, seria a cota de P1 menos a cota do RNA, foi a minha segunda observação. Segunda diferença de nível, que é a terceira observação, P2 menos a cota de RNA, depois P3 menos a cota de RNA, P2 menos P1 e P3 menos P2, que é a sexta observação. Então, para cada observação tem uma diferença de nível. No caso da cota de RNA, eu só tenho a cota de RNA. No caso da observação 2, que a diferença de nível vai ser dada por P1 menos a cota de RNA, então eu estou calculando a diferença de nível de RNA para P1, certo? Então eu tenho aqui também no cabeçalho, eu coloquei cota de RNA, e aqui na primeira coluna cota de RNA. P1, P1, P2, P2 e assim sucessivamente, até o P3. Então como é que ficou? Essa equação aqui ela pode ser escrita como essa equação de cima aqui, essa aqui, ó. Só entra a cota de RNA, então entra uma vez a cota de RNA. A segunda equação vai ser P1 menos a cota de RNA, então entra 1 P1 e menos 1 cota de RNA. Quando eu escrevo essas equações dessa forma, que é a forma matricial, eu não estou fazendo nada além do que derivar essas equações. Depois eu vou pegar aqui, ó, P2 menos a cota de RNA. Então vai ser 1 P2 menos 1 RNA. P3 menos a cota de RNA. 1 P3 menos 1 RNA. P2 menos P1, ou seja, a diferença de nível de P1 para P2. Vai ser 1 P2 menos 1 P1. P3 menos P2. 1 P3 menos 1 P2. Essa aqui é a minha matriz, que nós chamamos de matriz A. A matriz A é bastante importante para a gente começar, porque ela me dá a cara do meu ajustamento. Ela é uma matriz de 6 por 4, ou seja, 6 linhas por 4 colunas. A quantidade de linhas é a quantidade de observações, e a quantidade de colunas é a quantidade de parâmetros a determinar. Se eu pegar a quantidade de linhas menos a quantidade de colunas da matriz A, eu também vou ter o que nós chamamos de grau de liberdade. Olha, 6 menos 4, 2 graus de liberdade, conforme eu já mostrei para vocês anteriormente no vídeo. Bom, o próximo passo é criar uma matriz com os parâmetros que eu quero determinar. Essa matriz de parâmetros vai me apresentar em ordem os parâmetros que eu quero calcular. Então, eu quero calcular a cota de RNA
embora eu já saiba essa cota, eu vou calcular assim mesmo. Eu quero calcular a cota do P1, a cota do P2 e a cota do P3. Como são 4 parâmetros que eu quero calcular, essa matriz ela vai ser 4 por 1, 4 linhas e uma coluna. E a matriz LB, que vai ter o número de observações, que são 6, por isso ela é 6 por 1, em uma coluna. Essa matriz LB é a matriz das observações brutas, conforme saíram do campo. Então eu vou colocar aqui as observações referente ao valor das observações, das leituras, referente a cada uma das 6 observações que eu cadastrei. Bem, agora a gente vai precisar de fazer um pouco de operação matricial aqui na minha planilha de cálculo. Se você quer aprender um pouco mais sobre operação com matrizes nas planilhas de cálculo, escreve aí no comentário operação com matrizes, que posteriormente eu gravo um vídeo ensinando a fazer operação com matriz aqui na planilha de cálculo. Bem, aqui a próxima matriz que eu vou montar, eu já tenho montado a matriz A, não vamos perder as contas. Eu já tenho a matriz A, já tenho a matriz de parâmetros e já tenho a matriz das observações brutas. Eu preciso montar a minha matriz MVC das observações, ou seja, a matriz variância-covariância. Tudo bem? Como que eu vou montar minha matriz variância-covariância? A matriz variância-covariância ela vai pegar as precisões que estão informadas aqui e vai levar essas precisões ao quadrado, certo? Olha só, aqui eu criei uma matriz de precisões, onde eu coloquei a precisão da observação 1, a precisão da observação 2, a precisão da observação 3, a precisão da observação 4, da observação 5 e da observação 6. Essas são as precisões das observações. Essa matriz ela vai ser diagonal, ou seja, ela só vai ter a diagonal principal preenchida. Por quê? Porque essas informações elas são independentes. A diferença de nível entre uma variável e outra, ela foi tomada totalmente independente, uma não tem nada a ver com a outra. Então ela vai ter só a diagonal principal preenchida com valores diferentes de zero, e as duas triangulares, a triangular superior e a triangular inferior dela, serão preenchidas todas com zeros. Então meu Excel parou de responder aqui por um instante. Vamos aguardar. Só um momentinho. Vamos lá então. Então aqui eu tenho a matriz das precisões. Vou preencher com zeros. Tanto a triangular inferior quanto a triangular superior. Mexer com zeros aqui. Então, esses valores aqui são as precisões. Eu vou trabalhar com a variância, que é a precisão elevada ao quadrado. Por isso, quando eu venho aqui
minha matriz de variância e covariância, eu vou ter esses valores aqui elevados ao quadrado. Tudo bem? Então, são esses valores aqui elevados ao quadrado. Depois de calcular a matriz variância e covariância, eu vou dar um zoom na tela aqui pra gente. Pronto. Depois de calcular a minha matriz variância e covariância, eu vou calcular a matriz inversa da minha variância e covariância. Aqui o processo é simples. Eu vou até fazê-lo aqui novamente. Eu vou deletar essa matriz aqui para fazer com vocês vendo. Eu vou colocar aqui, ó, igual matriz ponto inverso. Eu quero a inversa da MVC, então eu vou vir aqui, ó, inverso da MVC, fecho parêntese, e dou Ctrl Shift Enter. Só que vocês vão perceber que só preenchi um dado. Por quê? Porque eu não selecionei toda a área da matriz, tá? Vou copiar esse comando que eu dei aqui. Vou deletar aqui, ó. Vou selecionar toda a área da matriz. Agora sim, eu vou lá, ó, colar o comando de novo. E vou dar Ctrl Shift Enter. Agora ele vai preencher minha matriz, tá vendo? É só esse detalhezinho para operar com matriz no Excel. Você tem que selecionar a área e dar Ctrl Shift Enter. Então eu tenho a minha matriz inversa da MVC. Bem, agora o próximo passo é estimar o meu sigma a priori, ou seja, a minha variância global a priori. Eu estou considerando que essa variância é uma variância para todo o ajustamento, tá? E a gente adota esse valor como sendo 1 inicialmente. Lá na frente eu vou explicar para vocês o que muda sobre esse valor, porque a gente tem a variância a priori e a gente tem uma variância a posteriori que a gente calcula no final do ajustamento. Ambas têm que ser estatisticamente iguais. Caso elas não sejam estatisticamente iguais, alguma coisa haverá de errado no ajustamento. Provavelmente, ou vai estar errado com algum dado, ou vai estar errado na modelagem que nós fizemos. A modelagem seriam as nossas equações. Ou poderia estar errado também caso o nosso processo de ajustamento estivesse equivocado. Bem, depois eu vou calcular minha matriz de peso. A minha matriz de peso é a inversa da minha MVC multiplicado pelo sigma a priori. O que significa o peso? O peso é a confiança que eu dou para cada uma das observações. Ou seja, quanto menor for o valor da precisão, ou seja, quanto maior for a precisão, maior vai ser o peso, certo? Ou seja, quanto menor for o erro associado a uma observação, tanto maior vai ser o peso. Ou seja, quanto menos eu erro, mais eu confio na observação. Por isso, a matriz de peso vai ser a MVC multiplicada pelo sigma a priori. No caso, elas vão ficar muito parecidas aqui, tá? A inversa da MVC vezes o sigma a priori. Agora, como eu estou fazendo uma planilha de cálculo, eu tenho que preparar as matrizes de uma a uma, no máximo duas a duas. Então, eu preciso fazer a transposição da minha matriz A. Minha matriz A, lembrando para vocês, é essa matriz aqui, que é a minha matriz design, ou a matriz das derivadas parciais, ou a matriz dos coeficientes das minhas equações. Então, eu vou fazer a minha matriz A transposta, eu utilizo a função transpor e faço a transposta de A. Se A tinha 6 por 4, a transposta de A vai ter 4 por 6. Bem, agora que eu já tenho definidas as matrizes A matriz de parâmetros, a matriz das observações brutas e a matriz de pesos, eu posso seguir para as minhas equações normais.
uma vez que nós não vamos atribuir valores iniciais para o ajustamento. Então vamos aqui ver as nossas equações normais, que são as seguintes. Eu preciso calcular uma matriz chamada de N, que é dada pela matriz A transposta vezes a matriz peso vezes a matriz A. Preciso calcular uma matriz U, que vai ser minha matriz A transposta, vezes o peso vezes a matriz LB, que é as observações brutas. A minha matriz XA, que são meus parâmetros ajustados, ela vai ser dada pela inversa da matriz N vezes a matriz U. Já a minha matriz dos resíduos vai ser a minha matriz A multiplicada pela minha matriz XA menos a minha matriz LB. O grau de liberdade, nós vimos já que é o número de observações menos o número de parâmetros. Vamos resolver até aqui primeiro, depois a gente continua. Vamos lá. Então eu vou calcular por parte. Primeiro eu vou calcular minha matriz A transposta vezes a matriz peso. Por quê? Porque eu a utilizarei tanto para calcular a matriz N, quanto para calcular a matriz U. Olha só, aparece a matriz A transposta vezes a matriz peso. Então vamos lá, ó. A matriz A transposta vezes a matriz peso vai me dar uma matriz com essa cara aqui. Como a matriz A transposta é 4 por 6 e a matriz peso é 6 por 6, o resultado das matrizes vai ser uma matriz 4 por 6. Se você precisa saber um pouco mais sobre dimensionamento de matrizes, coloca nos comentários. Quero saber mais sobre dimensionamento de matrizes, que depois eu faço um vídeo sobre dimensionamento de matrizes com vocês. Depois de eu ter calculado a matriz ATP, eu vou calcular a matriz N. A matriz N, eu só vou incluir o quê? Vamos olhar aqui na colinha, para vocês lembrarem. ATPA. Eu vou pegar a matriz AT e vou multiplicar pela matriz A. Então vamos lá, a matriz N vai ser minha matriz ATP, que é 4 por 6, vezes a minha matriz A, que é 6 por 4. Então ela vai me dar como resultado uma matriz 4 por 4. Essa é a minha matriz N. E depois eu vou calcular minha matriz U. A minha matriz U vai ser o quê? É a minha A transposta vezes o peso vezes o LB. Para a gente não ficar com dúvidas, vamos olhar a colinha. ATP LB. Então vamos lá. A minha matriz ATP é 4 por 6 e minha matriz LB é 6 por 1. Então minha matriz U vai ter um resultado 4 por 1. Vou inverter minha matriz N, porque eu preciso da inversa dela. Então 4 por 4, vou inverter uma 4 por 4, vai ficar 4 por 4 mesmo. E aí eu vou calcular minha matriz XA, que são os meus parâmetros ajustados. Que vai ser o quê? Inversa de N vezes U, que vai dar uma matriz 4 por 1. Percebam que a cota do Rn não mudou. Já as outras cotas, elas apareceram aqui calculadas, certo? Até com várias casas decimais, porque aqui a gente aproveita todos os arredondamentos. Esses são os valores ajustados, ou seja, eles são os melhores valores para eu apresentar para o meu cliente. Não significa que sejam os valores verdadeiros, porque o valor verdadeiro de uma observação nós nunca vamos conhecer. Nós vamos sempre conhecer o melhor valor para eles. E o melhor valor, segundo a teoria dos mínimos quadrados ordinários, é aquele em que a soma do quadrado do resíduo é mínima. Esse é o melhor valor. Já que
estamos falando disso, então a gente vai calcular o nosso resíduo, porque a soma do quadrado do resíduo precisa ser mínima. Então, a matriz V, que é a matriz dos resíduos, ela é dada pela multiplicação da matriz V transposta não, estou adiantando um passo aqui para vocês. Eu quero calcular a matriz V. A matriz V ela vai ser dada pela multiplicação da matriz A com a matriz XA menos a matriz LB. A gente pode olhar aqui na cola. Tá aqui na cola. Eu vou deixar um link para esse arquivo lá nos comentários do vídeo. Tá? Depois eu vou colocar lá nos comentários dos vídeos. No caso de vocês já vão estar com esse link aí, vocês podem brincar com essa matriz também, tá bom? Então tá aqui, ó. V vai ser igual a A vezes XA menos LB. Para o caso de um ajustamento onde todas as equações são lineares e que nós optamos por não fazer o problema com valor inicial. Só se aplica nesse caso. Então vamos lá. Então minha matriz V, eu fiz aqui, ó, a multiplicação da matriz A pela matriz XA. E aqui eu já fiz a subtração pelo LB. Bem, percebam o seguinte. A primeira observação, que era a própria cota do RN, a diferença entre o melhor valor e o valor que eu adotei deu zero. Porque o valor que eu adotei já era o valor definitivo. Todas as outras deram distâncias muito baixas. Todas de décimo de milímetro, a primeira que deu centésimo de milímetro, certo? Então, as observações todas foram baixas e os valores se alternam entre negativo e positivo. Essa é uma característica marcante do erro aleatório. Se o meu erro é aleatório, então o meu resíduo ele vai ficar com valores muito baixos e alternando entre positivos e negativos aleatoriamente. Então eu vou calcular a transposta dessa matriz V, eu vou precisar da transposta dela, está aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho para aparecer o número, tá? O que eu vou fazer com essa matriz V e com a matriz V transposta? Vamos olhar na cola lá para vocês verem. É difícil decorar essa cola, gente, mas com o tempo vocês decoram. Eu particularmente já decorei todos os passos, tá? Há muito tempo mexendo com isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o sigma posteriori. O sigma priori, ele foi determinado, eu determinei que o valor dele era 1. O sigma posteriori, eu vou calcular, que é a variância posteriori. Então, vai ser o seguinte, VT, ou seja, o V transposto, vezes o peso, vezes o V, dividido pelo número de graus de liberdade. Tudo bem? Então, vamos lá fazer. V transposta vezes o peso, V transposta vezes o peso vezes V. Está aqui. Eu achei que o meu sigma posteriori deu 0,17. Bem, o meu sigma priori deu 1. Será que 1 é igual a 0,17? Eu posso considerá-los iguais? Para saber se eles são iguais ou não, eu preciso fazer um teste estatístico. Nós chamamos este teste de teste global, ou teste do Q quadrado, certo? O teste do Q quadrado, ele me diz o seguinte, vamos lá de novo na colinha para vocês, bastante informação. Eu preciso, primeiramente, adotar uma significância. Eu adotei uma significância de 5%. Ou seja, eu tenho um nível de confiabilidade de 95%. Eu vou me assegurar de estar trabalhando com os 95% dos dados melhores.
Ou seja, eu vou desprezar 5% dos dados. Vou desprezar 2,5% no final da curva e 2,5% no início da curva. Logo, esses 95% estão aqui, ó, no limite inferior de 0,025 e no limite superior de 0,975. Certo? Então, o meu dado ele tem que estar entre esses dois dados. Tá? No teste do Q², eu entro com dois parâmetros. Eu entro com o meu sigma posteriori, que nós já calculamos, e com o meu grau de liberdade. Na tabela, como eu tenho 2 graus de liberdade, o meu limite inferior para o Q² é 0,05 e o superior é 7,37. Se o meu Q² calculado estiver entre esses dois valores, então eu posso considerar que o meu sigma a priori é igual ao meu sigma posteriori. Caso ele não esteja entre esses dois valores, então eu tenho que desprezar essa hipótese e considerar que o meu sigma a priori não é igual ao meu sigma posteriori. Para chegar nesses valores, a gente pode utilizar tabelas que a gente encontra na internet ou nos livros de estatística de preferência. Mas aqui nas planilhas eletrônicas a gente tem um modelo para calcular. Eu calculo aqui, ó, a inversa do Q², tá? Aí eu entro aqui com o meu valor do limite inferior ou do limite superior, a probabilidade que eu estou trabalhando, e depois eu entro com o meu grau de liberdade. Tudo bem? No caso são 2. E eu calculo o meu Q² tabelado. Tá? Agora, é o seguinte, e para calcular o meu Q² calculado? Como é que eu faço? O meu Q² calculado, ele vai ser o seguinte. Ele é o meu Q², ele é o meu sigma posteriori, dividido pelo sigma a priori, multiplicado pelo grau de liberdade. Tá? Aqui, o meu sigma posteriori, como é que eu fiz ele? Eu peguei esse valor e dividi pelo grau de liberdade. Agora, o Q² calculado vai ser o quê? Esse valor, dividido por 1, que foi o meu sigma a priori, multiplicado pelo meu grau de liberdade. Certo? A formulazinha aparece aqui para vocês. Ó. Tá? É o sigma posteriori dividido pelo sigma a priori, multiplicado pelo meu grau de liberdade. Vai me dar o meu Q² calculado, que deu 0,17. Fazendo o meu teste global, ele tinha que dar entre 5 e 7. Como 0,17 é maior que 0,05 e é menor que 7,37, então meu teste do Q² foi aprovado. Tudo isso lembrando que a gente não deu valores iniciais. Então, estando aprovado o meu teste do Q², eu posso calcular as minhas precisões dos parâmetros ajustados, ou seja, minha MVC dos parâmetros ajustados. A MVC dos parâmetros ajustados nada mais é do que a inversa de n, vezes o meu sigma posteriori. Então, eu peguei minha inversa de n pelo meu sigma posteriori e eu tive minha matriz variância-covariância. Tá? Essa matriz variância-covariância, na diagonal principal dela, ela tem a variância de cada uma das determinações. Variância do RNA, do P1, do P2 e do P3. Nas outras células, perceba que essa célula é igual a essa
esta célula vai ser igual a essa igual a essa. São as minhas covariâncias, que é a covariância entre a variável RNA e a variável P1. Essa aqui é a covariância entre P1 e P2, e assim sucessivamente. Então, vamos direto para as precisões, que vai ser a raiz quadrada desses valores. Percebam aqui que, dado que o meu nivelamento foi de alta precisão, então eu tive precisões aqui na casa de 2 vezes 10 a quarta. 2 vezes 10 a menos 4, na verdade. É a precisão dos meus valores. E a precisão de partida, bastante maior. E a correlação entre esses pontos? Como cada ponto se correlaciona com o outro? Então, a gente calcula aqui, ó, a correlação ela vai ser o quê? A covariância dividida pelo desvio padrão de um e o desvio padrão do outro. Então, eu vou pegar aqui, ó, quando eu comparo ele com ele mesmo, a correlação vai sempre dar 1. Quando eu comparo um com o outro, a correlação vai variar um pouco. Correlação entre cada uma das altitudes. Se vocês quiserem que eu grave uma aula sobre correlação, covariância e variância, coloquem nos comentários aula sobre variância, covariância e correlação, que eu gravo uma aula sobre o assunto para vocês. Bem, este foi o problema resolvido sem valor inicial. Agora vamos resolver o problema com valor inicial. Vou dar um zoom na tela aqui. O sistema é muito parecido. As mesmas equações, os mesmos parâmetros, as mesmas observações, as mesmas precisões. A matriz x0 vai aparecer primeiro. Quem é a matriz x0? É uma matriz que me dá os valores aproximados dos parâmetros que eu quero encontrar. Não precisa de ser com grande precisão. Então eu coloquei aqui o de A, que nós já conhecemos, e o P1 eu vou fazer por topografia clássica, vai ser a cota de RNA mais o DN de RNA para P1, a cota de RNA mais o DN de RNA para P2. E eu não preciso colocar todas as casas decimais, porque é um chute isso aqui, é uma aproximação, certo? Como eu fiz uma aproximação, então eu vou pegar esses valores e vou aplicar nestas equações aqui e vou calcular uma matriz L, que seria uma matriz de observações calculadas a partir do chute inicial. Seria um L0. Então, quem vai ser o primeiro elemento do L0? Vai ser o cota de RNA. Quem vai ser o segundo elemento de L0? Vai ser P1 menos a cota de RNA. Certo? Então, está aqui, ó. Calculei minha matriz L0. E aí, eu vou ter uma variação, ou seja, um erro das observações. Esse erro vai ser quem? As minhas observações brutas menos as minhas observações aproximadas. Percebam que para o primeiro, como eu já sei o resultado, vai ser 0. E aqui eu tenho as demais observações. Percebam os valores, gravem esses valores aqui. Logo mais a gente vai ver que eles vão passar por uma alteração. Então eu tenho aqui os valores, ó. Quanto que as observações estão dando diferente. Então eu vou fazer minha matriz MVC, conforme nós já fizemos no exemplo anterior, que é o quadrado das precisões. Faremos a inversa da MVC, vamos colocar o sigma a priori como sendo 1. A matriz de peso, que é o sigma a priori vezes a MVC. A matriz A transposta, novamente 4 por 6, porque a matriz A é 6 por 4. Matriz A transposta vezes o peso. A matriz N. A matriz U. Agora,
vamos lá, a matriz N invertida. Só que agora as minhas equações normais mudam. Já não são mais aquelas. Observem que nós tínhamos que o XA era a inversa de N vezes U. Agora não é mais o XA, agora é o X, que vai ser a inversa de N vezes U. Tudo bem? O meu V não vai ser mais AXA menos LB, vai ser AX menos L. Esse X é apenas a correção que eu vou aplicar. Mas eu vou aplicar essa correção a quem? Vou escrever aqui do lado, para gente. XA vai ser igual a X mais X0. O número de graus de liberdade continua igual, o restante do sistema é igual. Então vamos lá resolver o sistema. Vamos lá. Matriz AT, A transposta vezes P, matriz N, matriz U, a inversa de N e a matriz X. Agora sim, a matriz X vai ser quem? A inversa de N vezes U. Essa matriz X é a matriz das correções. Observe as correções. No ponto Rn, a correção deu menos 4 vezes 10 a menos 22, ou seja, deu zero. Aqui ela deu 4 milímetros, aqui deu 2,6 centímetros e aqui deu 2,2 centímetros. Então, as correções elas estão dando na ordem de 2 centímetros. Certo? A minha matriz XA está dando esses valores aqui. Agora, olha só. Será que esses valores estão corretos? Pensa comigo. Se esses valores estiverem corretos, e eu pegar esses valores e lançar lá no valor de x0, o que vai ter que acontecer? Quando eu passar as correções de novo, as correções vão ter que dar zero. Se as correções derem zero, quer dizer que o meu sistema convergiu. Ou seja, ele convergiu para a resposta correta. Se eles não diminuírem, quer dizer que o meu sistema não está convergindo. Então, existe algum problema na minha modelagem matemática. Então, antes de prosseguir com o ajustamento, eu preciso verificar se meu sistema vai convergir. Então, eu preciso pegar os valores de XA. Vou copiar os valores de XA, eu esqueci de copiar aqui. Copiar. Vou vir aqui, ó, no x0. Deixa eu até colar eles aqui do lado, ó. Colar especial, valores. E eu vou alterar esses valores, ó. Eu vou colocar 12,024, 10,4861, 10,9928. E vamos lá olhar. Ele vai fazer esses cálculos automáticos. Vamos olhar a matriz L primeiro. Olha aqui a matriz L, ó. Deu tudo na casa da ordem de 10 a menos 4. Ficou bem menor. Vamos olhar a matriz X. Aqui a matriz X, tudo na ordem de 10 a menos 5. Ou seja, está convergindo para zero. E agora aqui eu tenho minha matriz XA. Tá vendo? Vamos fazer mais uma vez? Embora a gente já tenha visto que convergiu na primeira iteração, vou copiar aqui a matriz XA e vou colar essa matriz, os valores dela aqui, ó.
colei os valores dela. Vamos ver quanto é que vai dar o L. O L deu muito perto de zero. E o X? Ah, o X deu tudo aqui, ó. Menos 24, menos 16, menos 16, menos 17. Ou seja, deu zero agora. Agora ele está zerado. E eu tenho os valores de XA já calculados. Esses são os valores definitivos para XA. Não faz sentido eu fazer a avaliação do teste global antes do meu sistema convergir. Tendo meu sistema convergido, eu vou calcular minha matriz V. Está aqui minha matriz V. Vou calcular o meu sigma posteriori, do 0,08. Meu Q quadrado calculado, que deu 0,17. Faço o teste, foi aprovado no teste global. Aprovado que foi no teste global, eu vou fazer a MVC dos parâmetros ajustados. Vou calcular minhas precisões e as minhas correlações. E está feito o ajustamento de um sistema de nivelamento geométrico em rede pelo método paramétrico, utilizando tanto o ajustamento sem os valores iniciais quanto com os valores iniciais. Lembrando que é para um sistema linear. Então, eu tenho aqui, para resumir nossa conversa, a cota do ponto P1, vamos escrever lá embaixo, 12.02402. Vou escrever aqui embaixo, ó. P1 vai ser quanto? A cota dele 12.2402. 12.2402 é a cota dele em metros. Então a gente coloca aqui em metros. A precisão dele também em metros, que foi de quanto? 0,2 milímetros, né? E o nível de confiança, ou a confiabilidade, de 95%. Com a confiabilidade. Então eu tenho aqui a cota de P1, a precisão dessa cota com uma confiabilidade de 95%. Certo? Posso repetir o processo aqui para o P2 e para o P3. Aqui eu vou copiar e colar. E aqui eu vou colocar que é igual a este, que é igual a este, certo? Então esse aqui é o meu relatório, esses aqui são meus pontos. Esse aqui é o meu relatório de ajustamento Esse é o meu relatório de ajustamento de observações do meu sistema de nivelamento geométrico. Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até aqui.